Olá, pessoal. Eu sou o professor Lisboa e estou aqui para dar aula para vocês porque o Sérgio, professor que vinha dando aula para vocês, ele foi para outra turma e eu estava de licença, então estou voltando agora às atividades, e aí me pediram para que eu assumisse a turma de vocês no nono ano, a partir daqui. Então, nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, da onde o professor Sérgio parou. Eu conversei com ele, ele me disse que tinha trabalhado com vocês, Getúlio Vargas, era Vargas, né? Enfim, e o assunto seguinte é a Primeira Guerra Mundial. Então, nós vamos começar trabalhando com a Primeira Guerra Mundial, tá? Bom, vamos lá então. Aqui eu selecionei para vocês aqui os principais pontos, principais atividades, eventos que, de certa forma, provocaram a Primeira Guerra Mundial. Na verdade, muito mais coisas do que isso, mas é o que dá para a gente ver, assim, já que o tempo é pequeno. Então, a Alemanha, primeiro a gente vai falar da Alemanha. A Alemanha, lá pelo século, no início do século lá pela 1905, por aí, a Alemanha está passando por uma situação difícil, porque ela cresceu tardiamente, se formou o Estado Nacional Alemão muito tardio em relação à Inglaterra, à França, à própria Rússia, que também tinha um atraso muito grande social. Aí o que acontece? Devido a isso, o mundo foi dividido com as grandes nações, né? Final do século anterior e início do século XX. O mundo ficou dividido entre as nações. Dividiram, por exemplo, a África em colônias, alguns territórios da Ásia, e os países europeus começaram a brigar, criar uma disputa por esses espaços fora da Europa, na África e na Ásia, né? Principalmente na África. E aí criou-se o que a gente costuma chamar de partilha da África, que nada mais nada menos é do que os europeus dividindo os territórios africanos entre eles, e até brigando por esses territórios. Esse aí é o início de todo o problema que vai desencadear nessa Primeira Guerra Mundial. Mas a questão da Alemanha que a gente está discutindo, o que acontece com a Alemanha? Como ela teve um desenvolvimento muito grande, porém tardio, quando a Alemanha começa a se tornar uma potência com poderes para poder conquistar também outros territórios e vai buscar os seus mercados, todos esses mercados fora da Europa já estão tomados, e até dentro da Europa. O que significa isso? Significa que a África e a Ásia, aqueles espaços a ser conquistados, já foram conquistados pela França, pela Inglaterra. E aí a Alemanha vai começar a tomar, né, os governantes alemães vão começar a tomar atitudes no sentido de quebrar essa hegemonia, principalmente inglesa, que a Inglaterra, então, até então, né, toda a Grã-Bretanha, a Inglaterra é o país mais rico, mais poderoso, não só a nível econômico, mas também em armas, né? A Inglaterra. E a França vem em segundo lugar até então. E aí a Alemanha agora tem o quê? Ela tem, se ela quer dividir esse mercado, pegar um pedaço desse mercado, principalmente de colônias, que vai ser o problema maior que vai acontecer aí, ela tem que desenvolver uma política agressiva, né, no sentido de conquistar esses lugares. E aí o governante alemão, Bismarck, ele vai fazer o quê? Ele que vai unificar a Alemanha. E o que ele vai fazer? Ele vai começar a criar coisas, por exemplo, com uma linha férrea que vai correr quase a Europa toda, sair da Alemanha. Esse objetivo dele já é para conquistar espaço. E aí ele vai anexar ao território alemão dois territórios que até então estavam sob o poder da França, que é Alsácia e Lorena. Por que ele quer Alsácia e Lorena? Porque Alsácia e Lorena é um dos países mais ricos, é um dos lugares mais ricos, né, por causa dos minérios, de carvão, ferro, etc. Então, ele vai fazer isso e vai criar o primeiro problema com a França. E aí vai ter um conflito entre a Alemanha e a França, e a Alemanha vai conseguir, ela vai ser vitoriosa nesse conflito e vai anexar Alsácia e Lorena. Parece que não é muito importante, mas dá um motivo à França de, mais adiante, desenvolver uma política revanchista contra a Alemanha. A gente vai ver o revanchismo francês, que vai ser um dos provocadores da Primeira Guerra Mundial.
Bom, o que acontece? Começa a se formar em toda a Europa alianças políticas entre as nações. Vai se formar um grupo político, que é chamada Tríplice Entente, vai se formar pela Inglaterra, França e Rússia. Então, esses três vão se aliarem. E, por outro lado, vai se formar a Tríplice Aliança Alemã, que é a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e, a princípio, também a Itália, que depois vai sair dessa aliança. Então, o que acontece? Formou-se, então, dois blocos dos países mais fortes, economicamente e militarmente falando, e aí esses países começam a fazer uma política de armamentista. Todo mundo se armando, se preparando para uma possível guerra. E aí, o que vai acontecer? Ambos os blocos, ou os países de cada um dos dois blocos, vão aumentar o seu índice em armas, exército, vão investir muito em armamento. Na época, é comum a gente dizer, por exemplo, que a Primeira Guerra Mundial teve assim, um excesso muito grande, um avanço tecnológico muito grande em armas, né? Haja visto, já na Primeira Guerra Mundial foi utilizado guerra aérea, em pequena escala, mas sim, já tinha. Por quê? Porque os países estavam, todos eles, ou pelo menos essas alianças, se preparando para um conflito. Só que esse conflito vai demorar a acontecer. E durante essa preparação, é o período que nós temos aqui no texto, que é a política de aliança, a paz armada, chamada paz armada. Então, a princípio, a Europa está em paz. Só que é uma paz só na teoria, porque se todo mundo está se armando, todo mundo está se preparando, para quando começar a estar mais forte do que o outro, é óbvio que isso aí não vai ter um final feliz. Não tem como, vai acontecer com certeza uma guerra, e não tem jeito. Então, esse período é chamada paz armada, se é que uma paz pode ser armada, né? Acho que é uma coisa bem estranha. Não existe paz armada. Você está se armando porque não quer a paz. Mas, enfim, só que ninguém queria ter a responsabilidade de ser o primeiro. Aquele cara que vai começar, ele vai ser responsabilizado pela guerra. Alguém vai ser responsabilizado, porque tem que começar. Né? E aí, quem é que vai dar o primeiro tiro? O que vai acontecer? E está todo mundo se armando, se preparando, para quando alguém começar, ele vai dizer, olha, o cara começou, então agora eu estou pronto para lutar contra ele. É mais ou menos por aí. Então, está todo mundo se preparando. E o que acontece? Faltava o que a gente chama de história de estopim. Sabe o que é estopim, né? Aquele negócio que a gente acende lá, uma bomba, era bum, né? Acendeu o pavio. Falta alguém assim. A política da Europa, nessa época, os historiadores chamam de paiol de pólvora. Era um paiol de pólvora que, com um pavio, alguém acender aquele pavio vai explodir. Falta alguém fazer isso. Isso vai acontecer, infelizmente. É o que a gente chama também, que está aqui no texto, de estopim da guerra. Foi o estopim da Primeira Guerra Mundial. O que foi o estopim da Primeira Guerra Mundial? O estopim da Primeira Guerra Mundial é o seguinte. Então, vamos lá. Um governante da Sérvia, o herdeiro do trono austro-húngaro, na verdade, ele era herdeiro do trono, ele vai fazer uma visita, né, ao interior o herdeiro austro-húngaro vai para a Sérvia, e lá na Sérvia tinha os movimentos estudantis. Na verdade, a Europa está toda ela movimentos em todos os países, a coisa, apesar de chamar de, por isso era paz armada, né? E um indivíduo lá vai assassinar, né, esse herdeiro do trono austro-húngaro, e o trono austro-húngaro é ligado à Alemanha, aquela aliança que nós falamos lá, vai assassinar ele e a esposa. Então, o que faltava para começar a Primeira Guerra era alguém, né, acender esse estopim. É como se tivéssemos um movimento de rua, que até então aparentemente pacífico, mas alguém joga uma pedra na janela lá do governador, do presidente, contra quem está fazendo o movimento. Pronto. É o suficiente para ser a desculpa para que aí a coisa vira realmente uma guerra. Então a guerra vai começar assim. Só que é o seguinte, mas isso foi lá na Sérvia, então o problema é só da Sérvia. Não é. Não é por causa das alianças. A Tríplice Aliança e a Tríplice Entente.
Então, quando ele morre lá na Sérvia, a Alemanha declara guerra aos sérvios. Bom, até aí, a Sérvia. A Alemanha declara guerra à Sérvia. Só que a Sérvia é aliada da Rússia, através de um acordo que eles chamavam de pan-eslavismo, ou seja, é a defesa de todos os países eslavos. Então, se um país eslavo sofre uma invasão, né, qualquer coisa dessa natureza, a Rússia vai ajudar aos sérvios, ou qualquer um país eslavo que sofra isso. Então, logo, ao declarar guerra à Sérvia, a Alemanha declarar guerra à Sérvia, a Rússia está dentro da guerra, porque ela vai em auxílio da Sérvia, que, por sua vez, a Rússia pertence à Tríplice Entente, né, que está aqui, ó, né, Rússia, Grã-Bretanha e França. Grã-Bretanha, Inglaterra e os outros países da Grã-Bretanha. Então, a Inglaterra vai declarar guerra à Alemanha por causa da Rússia. E, por sua vez, também devido à Tríplice Entente, a França também, que já estava muito afim de uma guerra, queria muito uma luta, uma briga com a Alemanha. Eu falei lá atrás que a Alemanha tinha tomado da França os territórios da Alsácia e Lorena, e a França queria reaver esses territórios. Pronto, a França também está dentro dessa guerra. E do lado da Alemanha, né, tem lá a Itália, que depois vai sair dessa aliança e vai mudar de lado, e a Áustria-Hungria, que foi o motivo inicial de tudo, por causa do herdeiro lá do trono da Áustria-Hungria, que foi assassinado. Enfim, o que acontece? Então, a guerra começa por aí. Tá? Só que aí, nós vamos ver aqui, com mais calma, as coisas que vão acontecendo até a guerra ser declarada. Né? Algumas coisas eu já falei lá em cima, a gente vai ver aqui, ó, disputas imperialistas. O que a gente chama de disputa imperialista é a disputa por território, não só necessariamente território, terra, local, mas econômica. Ou seja, disputa por mercado econômico. A gente não precisa ter dúvida que qualquer grande guerra ela começa por uma disputa por dinheiro. Quando a gente fala de disputa por território, disputa pelo comércio, é disputa por dinheiro. Então, não tem a menor dúvida. O comércio europeu está saturado, eles começam a buscar nas colônias. Daí a briga por causa das colônias na África e na Ásia. Então, esse é o primeiro grande causador de tudo isso. Depois vem o nacionalismo. O que é um nacionalismo? Nacionalismo é aquela ideia de que você defende a qualquer custo o seu Estado, não importa o que você vai fazer por isso. Não é aquele nacionalismo do cara, minha pátria, vou defender minha pátria. Não é esse. Não é necessariamente isso. Né? Esse nacionalismo que leva, por exemplo, ao fascismo. Quando você diz, por exemplo, que o indivíduo, seja de religião outra diferente, ser de outro lugar, ele não merece estar ali. Quer dizer, isso é o nacionalismo. Tá? Nada a ver com o comércio. Aí é uma coisa assim. A economia é diferente, porque o cara pode ser de onde for. Se o comércio for vantajoso, esquece que ele é negro, esquece que ele é branco, que ele é mulato, não tem problema nenhum. Mas o nacionalismo é isso. Eu primeiro. Então, se o comércio está dividido com muita gente, eu estou tendo pouco espaço para isso, então primeiro sou eu. O nacionalismo, é esse mesmo nacionalismo que a gente vai ver lá na Segunda Guerra Mundial, quando Hitler, né, chega ao poder, e aí a gente vai ter depois a Segunda Guerra Mundial. Esse nacionalismo aí. E as alianças militares, que eu falei, que é a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. A Tríplice Entente, Rússia, Grã-Bretanha e França. A Tríplice Aliança, Alemanha, Áustria, Império Otomano e a Itália. Esses impérios otomanos, Áustria-Húngaro, esses impérios vão acabar depois da Primeira Guerra Mundial. Tá? E aí vem a corrida armamentista, né? Eu falei ainda há pouco, a gente investindo muito dinheiro em criação de armas, né? E vamos colocar, gosto de colocar que quando se gasta muito dinheiro com arma, deixa de gastar com outras coisas que, de repente, para a população era mais necessário. Mas isso aí é outro assunto. Enfim, e aí nós temos aí, né, na corrida armamentista, aí essas fotos aí de armas, são armas utilizadas na época, nessa paz armada, se é que se pode chamar de paz,
essas são as armas, as primeiras armas a ser utilizadas na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial. E também, como eu disse anteriormente, já se usou alguma coisa relacionada à aeronáutica, né, uma guerra aérea, que ainda foi muito pouco, né, porque os aviões eram muito simples ainda, né? Deu uma vantagem para a Alemanha, que tinha mais esse poder, mas não tão grande assim. E aqui nós temos um mapa dos países que compunham a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Então está aqui, ó, o verde escuro aqui né, é a Tríplice Aliança, é a Alemanha, Império Austro-Húngaro, que é isso aqui, hoje é a Hungria, tem vários países lá que foi dividido tudo, acabou esse Império Austro-Húngaro. E a Itália, que está aqui quadriculada aqui, por quê? Porque ela participa dessa Primeira Guerra no início, ao lado do Império Austro-Húngaro e da Alemanha, e depois ela muda de lado, né? Então ela começa na Tríplice Aliança e depois termina a guerra na Tríplice Entente. Essa mudança da Itália é importante entender o seguinte, uma coisa que eu gosto de comentar. É difícil a gente entender como que um país começa uma guerra nas proporções da Primeira Guerra Mundial, de um lado, e de repente muda para o outro. É óbvio que a Itália quis ir para o lado que ela começou a acreditar que ia ganhar e que poderia lhe dar o que ela queria, economicamente falando. Na verdade, a Itália queria algumas colônias na África, né, que estavam em poder da França e da Inglaterra. Então, ela entra do lado da Tríplice Aliança, depois ele muda para a Tríplice Entente, porque fez um acordo, e aí a coisa, enfim, não é muito honrosa a participação da Itália nessa Primeira Guerra Mundial, né? Aliás, guerra não é honroso para ninguém, mas, enfim. E a Tríplice Entente, a Rússia, nós vimos lá que foi por causa do problema da Sérvia, né? Que a Rússia declarou guerra ao Império Austro-Húngaro, e a França e Grã-Bretanha, a Inglaterra e os outros países da Grã-Bretanha, que por causa dessa aliança, né? Essas alianças, quando começa, qualquer época que a gente viva, quando começa a formar muita aliança entre países poderosos, é o risco. Vai acontecer alguma coisa muito ruim, né? Então, porque essas alianças e a preparação em armas significa o quê? Uma preparação, uma guerra, né? Então, vamos lá. Ao estupim, Francisco Ferdinando, ele foi herdeiro do trono austríaco, ele vai para Sarajevo, a capital da Bósnia, e lá ele vai ser assassinado. Tem uma foto aqui de quando isso aconteceu. Foi assassinado por um grupo de pessoas, de revoltosos, que não tinha nada a ver com a questão da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, de guerra nenhuma, eles não tinham isso, não era só um movimento estudantil. Sabe-se lá por que esse cara aí, esse tal de Gravilo Príncipe, é o nome do cara que matou ele, que matou o austríaco, e eles não tinham, na cabeça deles não estava aí para guerra, para nada disso. Era só movimento de rua, não se sabe por quê, de repente o cara, né, ou se foi forjado a fazer isso, de repente ele foi forjado a fazer isso, alguém ofereceu ele alguma coisa para ele fazer isso para começar a guerra, porque fica meio inexplicável. Um movimento de rua que não tem nada a ver, aí tem um estrangeiro, vai lá e mata o cara e a esposa, não, quer dizer, matou os dois, né, o casal. É meio que inexplicável. A gente não sabe, comprovadamente, mas de repente alguém ofereceu alguma vantagem. Cara, sei, na verdade, as grandes mentiras que acontecem nos poderes, né, em que envolve os políticos importantes, influentes. Alguém fez alguma coisa, alguém disse para ele, ó, faz isso, e, enfim. Mas isso aí fica no imaginário, não é uma coisa que a gente foi lá e pesquisou e achou isso lá, né? Mas a gente fica imaginando o que pode ter acontecido para esse cara tomar essa atitude, porque, né? Bom, aqui embaixo está. 1º de agosto, a Alemanha declarou guerra à Rússia. E no dia 3, a França, no dia 4, o Reino Unido, declarou guerra à Alemanha. Enfim, a Rússia, então, arrastou os aliados dela para essa guerra, e a Alemanha arrastou os aliados dela para essa guerra, né? Agora, as principais fases. Essa guerra teve algumas fases, porque, a princípio,
E sempre que começa uma guerra de proporção muito grande assim, sempre tem a ideia de que vai ser rápido. Ah, rápido, vai lá e pá, resolveu, voltou, acabou. Só que não, né? Vai durar muito tempo bom. E aí vem as principais... Os historiadores dividem até em fases. Alguns dividem em 2, outros em 3. Aí está em 3, essa terceira aí, geralmente coloca junto com a segunda, mas tudo bem. A Primeira Guerra Mundial pode ser dividida em 3 fases. Então, vou lá. Primeira fase é marcada pela intensa movimentação das forças beligerantes. Ou seja, né, todo mundo se preparando, botei uma fotozinha aqui, né, todo mundo se preparando agora sim, não é mais aquela preparação para um possível conflito, agora já é o conflito. Então, como eles acreditavam que ambos os lados acreditavam que ia vencer rápido, ia acabar rápido isso, então convocar todo mundo, aquela movimentação de ambos os lados para começar a guerra. Isso dentro daquilo que eles tinham na época, né, o poder armamentismo da época. Porque aí, na Segunda Guerra Mundial, a gente já tem um poderio e armas superior, já uma coisa um pouco diferente. Então, essa é a primeira fase. A segunda, intensa movimentação de tropas, né, da fase anterior, substituída pela guerra de trincheiras. O que é a guerra de trincheira? É aquela em que eles... Tem até uma foto aqui embaixo também, para dar uma ilustraçãozinha, que eles cavam como se fosse um valão, uma vala, né, em volta, em um trecho enorme de terra, onde eles acreditam que os inimigos virão. E ali os soldados ficam entrincheirados, para quando vierem os inimigos, eles vão ter facilidade, né, para evitar que eles cheguem aonde eles intencionam chegar, ou seja, no local adversário. Essa guerra de trincheira. É claro que essa guerra de trincheira funcionou um pouco, mas muito pouco, na Primeira Guerra Mundial, porque, como eu disse, o poderio de arma ainda não está evoluído ainda o suficiente, né? Hoje em dia, seria... Na Segunda Guerra Mundial foi um fracasso, a trincheira não adiantou nada. Mas na Primeira teve até um bom resultado. Mas, mesmo assim, os alemães conseguem chegar na Itália, na França, por exemplo. E a terceira, que no final da guerra, quando vem a entrada e a saída de alguns países da guerra, que se costuma chamar de terceira fase. A saída é o seguinte: a Rússia vai sair da guerra, né? E aí tem que ter uma explicação, que depois a gente vai falar de mais adiante, não sei quando ainda, vamos falar da Revolução Russa, que a gente vai falar disso. Mas a Revolução Russa tem a ver com essa saída da Rússia. A Rússia estava numa decadência econômica, enfim, em poderio. A Rússia, o seu poder armado não era mais aquele que, né, outrora tinha, a coisa complicada. E a Rússia está nessa guerra mais porque o czar, para quem não sabe, é o imperador russo. O czar, ele quer, de qualquer maneira, resolver os seus problemas internos, políticos. Muito criticado, sofrendo revoltas e mais revoltas. Não é à toa que vai acontecer a Revolução Russa, que a gente vai estudar. Então, ele achava que ele, na guerra, ele usava a guerra como uma demonstração de força. Só que ele se deu mal, porque ele não tinha essa força que queria demonstrar. E a Alemanha era forte. Então, a coisa ficou complicada. E a Rússia foi cada dia mais se desgastando. Muitos soldados russos abandonaram a guerra, fugiram, largaram. Muitos morreram, muitos mesmo, porque eles estavam muito aquém do poder dos alemães. E aí chegou um ponto insuportável. Mas o imperador insistia em continuar, o czar, né, a guerra. Aí vai acontecer alguns movimentos na Rússia que vão provocar a saída dela da guerra. Primeiro, uma revolta em 1905, a gente vai estudar isso depois, quando for falar de Revolução Russa, né? Só para ilustrar a revolta de 1905, a população russa foram para as ruas protestar contra o czar, um protesto pacífico, né, de rua, cartaz, aquelas coisas, estava abaixo, o czar, não sei o quê, e o czar autorizou a guarda municipal a metralhar os manifestantes. E isso, a Revolução Russa, na verdade, ela começa por causa desse movimento, em 1905. Mas aí a Rússia continuou na guerra, insistindo, até que, quando não tinha mais jeito, ela sai da guerra, né? A Rússia sai da guerra. E aí ela fica fora da Segunda Guerra Mundial aí. E ela saiu. E quem vai entrar? Quem vai entrar é os Estados Unidos.
que aí também é um assunto à parte. Os Estados Unidos vão entrar na guerra, e o que vai acontecer em 1918? Ele entra na guerra com uma vantagem muito grande, né? Porque o território americano está tranquilo. Ninguém está bombardeando os Estados Unidos, ninguém está. Ainda mais da Primeira Guerra Mundial, que era mais difícil ainda. Então, eles entram com uma vantagem muito grande, né? Essa é a terceira fase, a saída da Rússia, a entrada dos Estados Unidos e a Itália mudando de lado, né? Saindo da Tríplice Aliança para a Tríplice Entente. Aí uma foto aí dos soldados em combate, mostrando as armas, né? O trágico fim da guerra. Aí vamos para o fim da guerra. 8 milhões de mortos, 20 milhões de mutilados e milhares de órfãos e refugiados. Se você está em 1917, 1918, você tem uma quantidade de gente dessa morte, é muito grande, é muita gente. A população não é tão grande como é hoje, é muita gente. E aí, no final da guerra, o presidente dos Estados Unidos vai fazer um acordo, tentar fazer um acordo de paz, né? Acordo de paz proposto pelo presidente Wilson dos Estados Unidos, contendo 14 pontos. Um deles é que defendia uma paz sem vencedores, quer dizer, parava e ia resolver agora a economia que ficava, só que não foi aprovada e não aceitaram o acordo dele. Aqui desse lado aqui tem o número de mortes por região. E agora o Tratado de Versalhes. Esse sim vai ser o acordo final da guerra. O Tratado de Versalhes aí que vai botar fim à guerra. Tratado imposto pelos vencedores, que obrigava a Alemanha a devolver a Alsácia-Lorena à França. Lembra que eu falei lá que a Alemanha tinha tomado Alsácia e Lorena da França? Ceder aos vencedores todos os direitos sobre as colônias ultramarinas. Ou seja, aquela história de brigar por colônia, para a Alemanha acabou. Ela não vai ter colônia nenhuma. Perdeu a guerra, perdeu. Se tinha alguma, perdeu. Né? Entregar para a França o direito total de exportação das minas de carvão da bacia do rio Sarre. Quer dizer, e pagar aos adversários uma indenização milionária. Significa dizer o seguinte, que a guerra, na prática, posso dizer que nem acabou. Né? Deu um tchauzinho até logo, daqui a pouco a gente volta, porque a Alemanha ficou arrasada, não tinha mais nada. Fome, miséria, destruiu a Alemanha. Esse vai ser um dos motivos dos alemães aceitar o que aceitou quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Mas é isso aí, deixa para a Segunda Guerra Mundial. Aqui eu tenho um resumozinho, tá? Eu tenho aqui um resumozinho, causas. Né? O imperialismo. O que é o imperialismo? O imperialismo é aquela ideia de tomar para si tudo que se pode a nível de comércio, aquela política que eu falei lá atrás, que eles brigavam a briga pelas colônias, pelo comércio. Isso é o imperialismo. Né? A disputa nas colônias, na área da África e da Ásia. O nacionalismo, falei lá, lembra que eu falei que o nacionalismo, e o revanchismo francês. É aquela história de que a França perdeu o território para a Alemanha, estava doidinha para começar uma guerra porque ia tentar reaver esse território. Por isso justifica aquela corrida para armar, para ficar... Né? A derrota na guerra franco-prussiana, que é a guerra da França com a Prússia. O pan-eslavismo, que eu falei, que é a união dos povos eslavos, onde o que arrastou a Rússia para a Primeira Guerra Mundial, logo no início, que acabou levando a Inglaterra, a França, enfim. E corrida armamentista, que eu falei, nações, né, corriam para se armar à medida que a tensão aumentava. À medida que todo mundo ia percebendo o que ia acontecer, mais se investia em armamento. E o estopim da guerra, que foi o assassinato do Francisco Ferdinando, príncipe austríaco, herdeiro do trono austríaco, lá na Sérvia, em Sarajevo. E o assassinato da Bósnia nacionalista, chamado Gurilho Príncipe, que é o cara que não tem nenhuma importância para a história, chegou lá, deu um tiro nos dois lá, no casal e acabou. A participação dele foi essa. E as consequências, né, que a gente acabou de ver aí, milhões de mortos, arrasou com a Alemanha, e a Alemanha mais tarde vai se fortalecer e vai querer de volta o que perdeu. Né? É um dos motivos da outra guerra que vai ter, que é a Segunda Guerra Mundial. E aqui as forças, né? A aliança, a Tríplice Aliança, que é a Alemanha, a Áustria, a Hungria, Império Turco Otomano, Itália, depois a Itália muda de lado, a Tríplice Entente, Reino Unido, França, Rússia,
né? E os Estados Unidos, que entrou depois. Ok, gente? Então é isso. Depois vocês podem ver um jeito como vocês se comunicam comigo e para ver o que vocês, dúvidas que vocês tiveram, a gente vai ver como esclarecer essas dúvidas, tá? E até a próxima aula. Tchau.